Excelente notícia! Contrato de 300 milhões assinado no Flamengo. Ultimato dado a Garro. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, se inscrever, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, dia 19, quinta-feira, véspera de decisão diante da equipe do Chelsea, torcedor rubro-negro. Tá chegando a hora de ver Flamengo e Chelsea. Rapaz, quem será? Será que o Mengão vai conseguir ser o primeiro sul-americano desde 2012 a vencer um clube europeu? Logicamente, estou torcendo para isso acontecer. Rapaz, ontem o treino do Flamengo atrasou por motivo de força maior. Que isso, Pedrão? Como assim? Tempestade com raios atrasa penúltimo treino do Flamengo do jogo contra o Chelsea, pessoal. Olha que loucura. Primeiros 15 minutos que seriam abertos para a imprensa foram cancelados. Arrascaeta e Luiz Araújo não participaram da atividade, mas é muito mais uma questão de controle de carga. Perguntei a algumas pessoas do Flamengo o que está acontecendo, por que o Luiz Araújo não foi, por que o Arrascaeta não foi. Controle de carga. Não é lesão, não é desgaste, é mais a questão do controle de carga, porque o Flamengo sabe que vai precisar de todas as forças desses atletas para encarar o Chelsea, beleza? O treino estava previsto para as 5 horas, horário de Brasília, e sofreu um atraso por causa de uma tempestade de raios que estava a cerca de 1,5 km de distância. Olha o perigo. Por questões de segurança, a polícia do campus da Universidade de Stockton evacuou a área quando o Felipe Luiz e a sua comissão técnica já estavam em campo. Os jogadores ainda não estavam no gramado. A imprensa, que já estava posicionada para acompanhar a atividade, também teve que deixar o local e voltar para os carros no estacionamento. Antes da evacuação, a reportagem chegou a ver um raio caindo nas imediações da universidade. Era possível ouvir muitos trovões. Aqui nos Estados Unidos eles têm essa situação. Tem no Brasil também, né? Tempestade de raio. Mas aqui tá no verão, estamos chegando pelo menos no verão, e tem muita tempestade de raio. Eles possuem esse protocolo de segurança, né? Justamente, cara, eu tenho medo de raio, tá? Pra quem não sabe, eu tenho medo de raio. Quando eu era pequeno, meu pai me botava um medo de raio, começava a chover, eu saía correndo como se adiantasse alguma coisa, né? Porque o raio, meu amigo, ele é mais rápido que tudo, né? Eu ia correndo que nem um louco, né? De volta. Mas enfim, para casa. Por volta das 5h40, quando a tempestade se distanciou, a assessoria de imprensa do Flamengo foi até os jornalistas para informar que os jogadores estavam fazendo aquecimento dentro do ginásio e que iriam para o campo já para começar os trabalhos táticos e que, por isso, não poderiam liberar a imprensa para fazer imagem. Logicamente, não pode fazer imagem do trabalho tático do Felipe Luiz para entregar de bandeja lá pro Enzo Maresca, né? Pegar logo a tática do Flamengo e entregar lá pro técnico do Chelsea, que já está na vantagem porque tem mais dinheiro para gastar. A comunicação também informou que De Arrascaeta e Luiz Araújo não iriam a campo para fazer um trabalho de carga após a vitória de 2-0 sobre o Esperance Tunísio. O uruguaio, já Alexandro, que também fazia controle de carga na semana passada, ficou fora do primeiro jogo, treinou normalmente, sem nenhum tipo de problema, estará disponível esse aí para o jogo diante do Chelsea. De La Cruz ainda não está 100% reintegrado ao grupo. O Uruguai, em fase de transição da recuperação da lesão no joelho esquerdo, fez algumas partes do treino com o elenco, mas não foi a totalidade do treino. O Flamengo tenta preparar o meia para a partida contra o Chelsea na sexta-feira. Ele será reavaliado até lá, certamente o treino de amanhã vai bater o martelo se Alexandro vai ou não para a partida diante da equipe do Chelsea. Para mim seria um jogador importantíssimo para esse tipo de jogo contra o Chelsea, em função da experiência que ele tem de Europa, da bagagem que ele carrega, tanto ele
quanto Danilo, quanto Jorginho, por exemplo, né? Enfim, vários jogadores serão importantíssimos para esse jogo diante da equipe do Chelsea, que para mim é o mais difícil do ano do Flamengo, mas dá para ganhar. Não tem essa história de que, não dá, Pedrão, porque isso aí é a história da carochinha. Posteriormente, a imprensa foi liberada para acompanhar os minutos finais da atividade. Já, lógico, com a atividade tática encerrada. Os jogadores já estavam deixando o campo, com exceção de Matias Vinha e Wesley, que fizeram um trabalho específico com o técnico Felipe Luiz, beleza? Os dois laterais do Flamengo, um lateral esquerdo que é o Vinha e um lateral direito que é o Wesley. Não sei se já é o Felipe pensando em alguma tática aí com dois laterais para enfrentar o Chelsea, mas precisa se resguardar na questão defensiva, sobretudo defensiva. A chance de gol o Flamengo vai criar. Eu não tenho a dúvida que o Flamengo vai criar. Agora a questão é se vai converter ou não as chances de gol que o Flamengo vai criar. É isso aí que eu fico realmente na dúvida, né? Mas vamos avançando aí, minha galera. Fora da Copa do Mundo de Clubes, Lohan se destaca com dribles em treino da base do Flamengo. Meio-campista, segundo a comissão que ficou na cidade do Rio de Janeiro, vem se destacando bastante nos treinamentos lá na base. Meia aparece bem em atividade de 1 contra 1 no Sub-20B do Flamengo, até porque vários atletas Sub-20 do Flamengo vieram aqui para os Estados Unidos. O Lohan realmente não veio, uma opção da comissão técnica, acha que ele não está pronto, ainda mais para disputar um troféu, um torneio a nível mundial. Lohan pegou suspensão de 4 jogos no Brasileirão Sub-20 após ser expulso na derrota contra o Grêmio pela 7ª rodada. Ele já cumpriu 2. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 3-1 na última quarta-feira, em Goiânia, pela 14ª rodada da competição. Por isso o Meia trabalhou com o grupo B, né? Porque ele tem essa suspensão a cumprir. Inclusive, o pessoal da comissão técnica do Flamengo não gostou nada dele ter pegado esse gancho aí, porque enxerga um aspecto comportamental, o principal que o Lohan precisa melhorar, né? Comportamento sem bola, questão disciplinar, enfim, entre outras razões. Flamengo e Esperance Tunísia na TV Globo registrou sua maior audiência na faixa horária às segundas-feiras em 11 meses, tanto no Rio de Janeiro quanto no PNT. 71% a mais de audiência e no PNT 36% a mais de audiência, publica o jornalista Anselmo Góes. O Flamengo é um canhão de audiência, né? Independente se for jogo do Mundial, da Libertadores, não tem esse costume de partidas, né? Às segundas-feiras serem televisionadas pela Rede Globo. Geralmente o jogo às segundas-feiras acontecem no Sport TV, no Premiere, enfim, entre outras redes. Não tem esse costume na TV Globo, em função disso até que foi batido esse recorde, beleza? Pessoal, um outro recorde, e aí não é 100% recorde, é a situação no Mundial. Botou os ingleses na roda, Flamengo e Chelsea será o tira-teima contra times da Inglaterra em dezembro de 81. Embalada pela música da torcida, rubro-negro tem chance de voltar à frente da disputa com o país torcedor rubro-negro. Isso porque o Flamengo venceu o Liverpool no ano de 1981 por 3-0, né, lá no estádio em Tóquio, e depois acabou perdendo para o Liverpool, né, em 2019 por 1-0 na prorrogação. Mas se for buscar o histórico do saldo de gols, o saldo do Flamengo ainda é superior ao saldo dos ingleses, mas evidentemente vai ter esse confronto diante da equipe do Chelsea para tentar colocar mais uma vitória à frente dos ingleses. Enzo Fernandes, meio-campista do Chelsea, elogiou o Flamengo e comentou sobre a expectativa para o confronto entre as equipes na próxima sexta-feira. Em nova entrevista à FIFA, Enzo Fernandes falou o seguinte, abre aspas: "A verdade é que o Flamengo eu conheço, porque fomos rivais quando eu estava na equipe do River Plate. É um clube muito grande a nível mundial, tem muita torcida, muitos bons jogadores.
Vai ser um lindo espetáculo. Eles são muitos, tem muita torcida. Será uma grande partida, falou Enzo Fernandes em entrevista à DAZN, que é o grupo que comprou os direitos de transmissão do Mundial e depois acabou revendendo para a Cazé TV e também para Rede Globo, pessoal. Bem bacana esse posicionamento do Enzo Fernandes, apesar que ele zoou o Léo Ortiz lá no jogo da seleção da Argentina. Tá tontito. Enfim, vamos ver quem vai ficar tontito aí. Valeu, Enzo Fernandes. Vambora. E outra coisa, eu tô vendo um movimento aí das redes sociais de adoradores do futebol europeu, e eu gosto do futebol europeu, de fato o futebol é mais bem jogado na Europa, mas estamos vendo clubes europeus patinarem contra clubes sul-americanos. Teve até o Salzburg ganhou do Pachuca ontem aí, primeira vitória de um europeu sobre um latino-americano. No caso do México, é América do Norte, mas é Latinoamérica, né? Latino-americano. Mas nenhum sul-americano perdeu ainda para nenhum europeu. E se tivesse alguém que merecia a vitória, entre todos esses embates que nós já tivemos, era o sul-americano. Porque o Palmeiras jogou mais que o Porto, porque o Fluminense jogou mais que o Borussia, por mais que eu quero que o Fluminense se lasque, eu preciso admitir isso. E lá em 2019, eu não escutava essa história de que porque os times brasileiros já chegam com muitos jogos nas costas para enfrentar um europeu. Quando o Flamengo perdeu para o Liverpool em 2019, eu não escutei essa história. Agora é um monte de argumento para justificar o desempenho. Não, porque eles estão começando, não, porque eles estão terminando, eles tiveram data FIFA, eles estão no início, estão encarando isso como torneio de verão. Se eles estão encarando isso como torneio de verão, eu quero que se dane. O Flamengo está aqui para jogar sério e vai fazer o papel dele. Se perder, já tem um argumento pronto. Já tem a casa pronta para justificar uma eventual derrota para o Flamengo. O Chelsea é o favorito, tem os melhores jogadores, tem mais dinheiro, mas em campo é 11 contra 11. E acho que dá para o Flamengo fazer alguma coisa. Pelo menos na minha opinião, beleza? Data definida. Flamengo Sub-20, Bayer Leverkusen profissional fazem amistoso no dia 18 de julho. Jogo será com portões fechados. Já hora e local ainda não foram definidos. Duelo faz parte da pré-temporada do time alemão e serve para o Flamengo antes do Mundial Sub-20. Vai lembrar que o Flamengo está na final do Mundial Sub-20, encarando o Barcelona no mês de agosto, dentro do estádio do Maracanã, rapaz. Então tá aí. Já aproveita aí, molecada. Joga aí contra o Bayern, esse time do Xabi Alonso, que tá aqui nos Estados Unidos, tá à frente do comando do Real Madrid. Aliás, empatou com o Al Hilal por 1-1. No finalzinho do jogo teve pênalti pro Real Madrid. O Valverde, o goleiro, teve mérito, evidentemente, o Bono marroquino, baita de um goleiro, foi lá e fez a defesa para o time saudita. Vamos lá. Por meio das redes sociais, pai do Gerson informou que o episódio do podcast onde ele iria contar a sua versão do caso envolvendo suposta venda ao Zenit, foi cancelado. E o pai do Gerson publicou o seguinte: comunicado importante. Pessoal, infelizmente o episódio do podcast que estava marcado para hoje às 8 horas precisou ser cancelado por motivos imprevistos. A gente sabe que muitos estavam esperando por esse momento e sentimos muito por qualquer transtorno. Em breve vamos remarcar e voltar com tudo, com ainda mais conteúdo de valor para vocês. Agradeço de coração pela compreensão e pelo apoio de sempre. Fiquem ligados que logo trago mais novidades, falou o Marcão através da sua conta do Instagram. O que aconteceu foi o seguinte: uma pessoa do Flamengo chegou nos jornalistas, eu estava inclusive na situação, e falou assim: o assunto já acabou, né, gente? Pô, eu falei, olha, tá acontecendo aí, não tem como deixar de falar. Aí chegou um colega nosso jornalista, falou assim, inclusive Marcão vai em podcast. Aí a pessoa do Flamengo, o quê? O que estão dizendo aí, vai no podcast, aqui nos Estados Unidos isso. Vai no podcast. Mas em qual podcast? A pessoa não sabia, eu também não estava ligado, que era o podcast dele, que ele tem. Olha, não sei, vou tentar descobrir isso aí. A pessoa falou, não sei se foi por causa disso. Não sei se foi por causa disso. Sei que o pai dele
Declinou porque, gente, pô, Mundial de Clubes, vai jogar contra o Chelsea. Será que é momento de dar uma entrevista para prejudicar ainda mais como tá o, sabe? O clima tá leve, tá tranquilo aqui no Mundial, mas, pô, o Gerson tá passando por essa situação, aí vai pegar e vai jogar gasolina no fogo, em vez de apagar o fogo, jogar água no fogo, vai jogar gasolina. Entendeu? Não faz o menor sentido. Então ainda bem que ele declinou dessa situação e depois que sair do Flamengo, aí fala com a imprensa, fala com a mídia, mas por enquanto não, né, cara? Vamos manter isso aí, pelo menos eu penso dessa maneira. Um correspondente do RB Esportes contatou a agente de futebol, Pablo Bozelli, que representa os interesses de Carrascal, e perguntou quando o jogador chegaria a Moscou. E ele falou, sinceramente não sei. O Jorge está resolvendo essa questão com o clube. Não voltou até agora, hein? O Carrascal lá pro time dele. Vamos avançando aqui, pessoal. Santos encaminha a contratação de Ilharão e avança... isso aqui eu não vou ler o do Ilharão. O pessoal estava especulando o Arão no Flamengo, porque o Flamengo quer um volante, coisa e tal. O volante é o Jorginho. O Flamengo agora está atrás de alguém que jogue pela esquerda, aberto pela esquerda, e está atrás... tá atrás do meio-campista para substituir o De Arrascaeta numa eventual lesão, suspensão, desgaste, enfim, vários jogos. A gente sabe que o De Arrascaeta não aguenta jogar vários jogos seguidos. O Nico também é assim, enfim. Então tá atrás desse jogador. O Arão não, já tá a caminho do Santos, já encaminhou a contratação dele, tudo certo lá com a equipe do Santos, beleza? Pessoal, apuração sobre Garro. Flamengo não tem interesse em Garro. O jogador não está nos planos do clube em função das suas repetidas lesões. Apesar do Corinthians estar dando mole, o Garro quer sair da equipe do Corinthians, pagamento atrasado, tirar a camisa 10 do cara dera 8 por conta do Memphis, isso aí já gerou um desconforto no Corinthians. Além das questões de lesões, ele vai encerrar contrato com o Corinthians apenas no outro ano. O Flamengo teria que pagar um valor que seria alto, mais de 100 milhões de reais. O Flamengo não quer arriscar esse valor todo em um jogador que tem lesão, tem esse problema recorrente. Se fosse um valor inferior, até beleza. Mas como não é, o Flamengo não quer se arriscar a esse ponto para contratar o Rodrigo Garro. Tá? O Flamengo não quer. Com multa de 300 milhões, Joia da Base assina primeiro contrato com o Flamengo, pessoal. Olha que loucura. João Vitor, de 16 anos de idade, assina vínculo válido até o final do ano de 2028. O jogador é um dos destaques do Sub-17 e assinou um contrato com uma multa de 50 milhões de euros. 316 milhões de reais na cotação atual, se a gente for converter. João Vitor, de 16 anos, firmou o seu primeiro vínculo profissional com o clube, válido até o final do ano de 2028. Ele já soma 10 gols e uma assistência pelo time Sub-17 na temporada. Recentemente, no dia 3 de junho, o camisa 10 brilhou em um clássico contra o Botafogo. Com 3 gols e uma assistência, ele garantiu a vitória do Flamengo por 4-3 pelo Brasileirão da categoria. A joia rubro-negra foi convocada no ano passado para a seleção brasileira Sub-20. Na última quarta, ele marcou o terceiro gol da vitória do Flamengo por 3-0 em cima do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro Sub-17. Baita jogador, vem se destacando e Felipe Luiz já tá de olho no garoto. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.